Olá pessoas, tudo bem? Vamos falar aí sobre a República Oligárquica, um resumão para vocês, hein? Um resumão. A República Oligárquica faz parte da Primeira República ou República Velha, que é dividida em República da Espada, que nós já vimos num vídeo anterior, e a República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930, da eleição do presidente Prudente de Moraes à Revolução de 1930, ou golpe de 30, que coloca Getúlio Vargas no poder. Muito bem, vamos lá, ó, é resumão, depois eu faço um vídeo melhor aí, colocando alguns outros detalhes, mas o que eu preciso saber? Primeira coisa, eu tenho que saber por que é República Oligárquica. De onde vem esse nome, professor? Oligarquia é um grupo, poucas pessoas, oligo, poucas, arquia, pessoa no poder, então é mais ou menos poucas pessoas no poder, ou um grupo de pessoas no poder, certo? Um grupo que representa um pequeno grupo da sociedade, essa é a ideia, né? E quem são essas pessoas que vão dominar o poder político no Brasil? Qual é essa oligarquia? É a oligarquia cafeeira, tá? Então, a República Oligárquica, ela é o momento de domínio dos cafeicultores no Brasil. As oligarquias cafeeiras de todo o Brasil, em especial duas, São Paulo e Minas. Por que São Paulo e Minas, professor? Porque São Paulo e Minas, naquele momento, fizeram uma aliança, né? Então, a República Oligárquica vai ser caracterizada pela política do café com leite, que é uma aliança entre Minas e São Paulo. Por quê? Porque São Paulo e Minas, eles tinham o maior colégio eleitoral, mas naquela época eles não chamavam de colégio eleitoral, eles chamavam de curral eleitoral. Curral eleitoral é o número de eleitores que eu tenho à disposição que votam em mim. A gente pode chamar hoje atualmente de capital político, o colégio, né, o capital político no sentido de quem vota em mim, o colégio eleitoral, número de eleitores de uma região. Naquela época não era, né, chamava de curral eleitoral. E o voto era de cabresto, na verdade, né? Eu não tinha que convencer ninguém. Eu mandava a pessoa votar em mim e ela tinha que votar. Em mim não, né? Em mim ou no meu candidato, né? A pessoa acabava votando em quem eu mandasse. Então, é outra característica dentro da política do café com leite, que vai ser um domínio de São Paulo e Minas. Nós temos aí tanto a ideia do curral eleitoral, que é o número de eleitores que Minas e São Paulo tinham, e que, como era maior do que todo o restante do Brasil, fazia com que eles dominassem a política nacional, elegendo quem eles quisessem, e o voto de cabresto dava a certeza de que os candidatos deles seriam eleitos. Por isso que de 1894 a 1930 a gente teve um revezamento de presidentes eleitos indicados por São Paulo e presidentes eleitos indicados por Minas Gerais, com exceção do Hermes da Fonseca, mas aí entra a campanha civilista de Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele tinha uma descredibilidade por causa do encilhamento que eu falei para vocês lá na República da Espada, e acabou que o Hermes da Fonseca ele ganha ali, né, na década de 10 ali, e ele é um pouquinho, ele tá fora um pouco dessa lógica, mas é o único, o restante todos estão dentro da lógica da política do café com leite, certo? E também a chamada política dos governadores, porque a República Oligárquica, ela é caracterizada por uma descentralização, né, e uma maior autonomia dos estados em relação à União, tá? Então essa é a característica que difere ela da República da Espada. A República da Espada era uma república que tendia a ser mais autoritária e centralizadora, né, centralizando o poder na figura do presidente, o Deodoro Floriano, e já na República Oligárquica, o presidente ele tinha menos poder e tinha mais poder nas regiões. Então, o governador ele acabava tendo mais influência do que o próprio presidente da República, certo? Então, por isso que a gente chama também esse período de política dos governadores. Como o próprio Campos Salles, que foi nosso segundo presidente desse período, ele diz que a política é feita nos estados, né? A política é feita nos estados. E quem comanda a política estadual é o governador. Então, de fato, quem tinha poder eram os governadores, certo? Então, política dos governadores, política do café com leite, cafeicultura e oligarquia cafeeira compõem esse período, tá? O que eu tenho que saber também? Que
esse sistema ele é marcado por três grandes princípios: coronelismo, mandonismo e clientelismo, certo? O coronelismo, quem que é o coronel? O coronel é o latifundiário, tá? É o dono, é o proprietário de terra, geralmente o cafeicultor, que tem poder e domínio político sobre os seus eleitores. Lembrando que os eleitores, pela Constituição de 1891, eram bem restritos, né? Eram homens maiores de idade, alfabetizados, que não fossem clérigos nem militares, certo? Então você tem um número reduzido de eleitores. Esses eleitores eram controlados pelo coronel. Então aí já entrava uma ideia de mandonismo, né? Então o coronel, ele tem o controle político porque ele tem o poder de mando, né? Ele tem o poder de controle. E isso se verifica no que nós chamamos de voto de cabresto, né? Então as pessoas votavam em quem o coronel mandava, e com isso ele conseguia eleger aqueles que ele quisesse eleger. Não tinha chance nenhuma para nenhum tipo de oposição. E mesmo porque toda a oposição era combatida de forma violenta, que é uma característica do coronelismo e do mandonismo, né? Tudo que é oposição deve ser eliminada, né? Eliminada fisicamente no sentido, não argumentativamente ou metaforicamente falando, não, fisicamente. A oposição, ela não existe, tá? Ela não pode existir, ela vai ser controlada com a violência. Num sistema coronelista, o Estado ele perde o monopólio do uso da força e da violência. Os coronéis passam a ter também poder de violência e de coerção nesse sentido, né? No Estado, né, ideal, o único que tem esse monopólio é o Estado a partir das suas instituições. Mas durante o período oligárquico a gente vai ter uma primazia daquilo que é privado em relação ao que é público, né? A gente cria até uma ideia que nós chamamos de patrimonialismo, né? Os coronéis, eles tomam o que é público como privado e agem como se o Brasil fosse deles e as pessoas fossem deles, né? Então a gente tem um patrimonialismo tanto de patrimônio material quanto imaterial nesse momento, é bem interessante. E o outro aspecto é o clientelismo. Então o coronel, que é o latifundiário, mandonismo, o poder de mandar pela violência, né? E o clientelismo, que é também uma percepção muito interessante, inclusive maquiavélica, porque se você pega lá no Príncipe de Maquiavel, ele diz, né, uma das questões que o governante, né, o príncipe, ele deve ser temido e amado, isso é o ideal. Então, se você pegar essa questão do príncipe lá do século XVI, você traz um pouquinho pro coronel, porque ele se fazia ser temido, mas também ele se fazia ser amado, porque quem dava segurança, quem dava a estrutura, emprego, construía lá a escolinha, construía a paróquia, construía tudo que ali, né, era o próprio coronel. Então o coronel também, ele propiciava algumas benesses para que as pessoas também reconhecessem isso nele. Então o coronelismo, o mandonismo e o clientelismo andam bem próximos ali. E a República Oligárquica, ela vai se estender, né, e claro que vão haver movimentos de oposição que se formam nesse momento, né? As principais oposições vai ser durante a industrialização do Brasil, que acontece no governo do Venceslau Braz durante a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil passa a importar produtos para a Europa. A gente começa a ter um movimento operário se organizando, né? Tanto é que em 1917 a gente vai ter a primeira greve geral, né? O movimento operário, ele é ligado a ideias anarco-sindicalistas. Nós vamos ter também, após 1917, já na década de 20, um movimento socialista de cunho marxista que nasce dentro do aquartelamento, que nós vamos chamar de tenentismo. Então, inclusive, vai ter lá a questão do Forte, né, dos 18 do Forte, né, que é a revolta do Forte Guanabara contra o Arthur Bernardes, né, com o tenente Siqueira Campos, né, o Euclides da Fonseca, né, que vai ser os chamados 18 do Forte, né, então o movimento tenentista, ele também de cunho socialista, marxista, ele vai ser uma oposição. O próprio movimento modernista de arte, né, com a Semana de Arte Moderna de 1922, é contra esse modelo oligárquico, né, então nós temos vários movimentos de oposição se formando, além de movimentos sociais, né, como o cangaço na região Nordeste. A gente vai ter Canudos bem no começo, com Prudente de Moraes, o Contestado, né, com o próprio
Venceslau Braz, né? Então a gente vai ter várias revoltas, várias movimentações também que vão dar um burburinho aí nessa história. Mas não dá pra falar tudo porque é um resumão, senão vai ficar muito extenso. Mas enfim, a República Oligárquica ela é marcada por uma política de valorização do café, em detrimento às outras áreas. Então a gente pode ver isso no Food and Loan do Campos Sales e no convênio de Taubaté, que são ações de políticas públicas de valorização direta do café em detrimento às outras áreas, né, como subsídio para o café, garantia de compra do café pelo Estado, desvalorização dos réis para valorização das libras, para os barões do café ganhar mais dinheiro. Também esse momento é um momento que o Brasil está tendo uma urbanização, porque o barão do café ele não é mais o cara que mora na fazenda, ele vem morar na cidade. Então a gente vai ter, por exemplo, em São Paulo, né, a Avenida Paulista surgindo nesse momento com esses barões do café que passam a ter uma vida urbana. Então você começa a ter um desenvolvimento da cidade, toda uma lógica cosmopolita que começa a ser trabalhada no Brasil. A República Oligárquica, então, ela vai até 1929, né, onde ela sofre a primeira ruptura, por causa da crise de 29 nos Estados Unidos. Isso afeta o café no Brasil e faz com que o Washington Luiz rompa o acordo com Minas e indique um outro presidente por São Paulo. Minas, nesse momento, ao criar uma ruptura com São Paulo, acaba a política do café com leite e acaba o domínio de São Paulo e Minas em relação às outras oligarquias, certo? E Minas vai apoiar uma chapa que estava se formando no Rio Grande do Sul, com a aliança do Rio Grande do Sul e Paraíba, que é a chamada Aliança Liberal de Getúlio Vargas e João Pessoa, e Minas vai apoiar para eleger Getúlio, para tirar São Paulo do poder. Mas o Washington Luiz consegue vencer as eleições com suspeita de fraude, ele consegue eleger o Júlio Prestes, certo? Nesse momento o Getúlio fica indignado, ele passa a querer tomar o poder à força e João Pessoa não concorda com isso, volta para Paraíba. Só que por questões políticas locais, João Pessoa acaba sendo assassinado. E o assassinato de João Pessoa é usado por Getúlio para dar início à Revolução de 1930. Inclusive a bandeira da Paraíba, né? Vou até colocar aqui assim, a bandeira da Paraíba, ela representa esse momento, porque o vermelho é o sangue de João Pessoa, o preto é o luto por João Pessoa e o nego significa nego Júlio Prestes, nego o Washington Luiz. E a partir dali a Revolução de 30 acontece, não há muita resistência por parte de Washington Luiz e Getúlio toma o poder de Washington Luiz, dando fim à República Oligárquica e início à Era Vargas. Mas isso é uma outra história. E aí? Gostou do resumão? Então curte, comenta, compartilha. Valeu, pessoas. Até mais.